Hello teachers and welcome! Eu sou o Teacher Mike e esse é mais um vídeo no qual nós vamos falar sobre as aulas do terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aula 2, que tem como título Things I Dislike. Na aula anterior, na aula 1, nós falamos sobre gostos e preferências usando o verbo like no simple present, né? I like to. E aí os alunos iriam completar. Nesta segunda aula a gente vai ver a forma negativa. Então eles vão aprender a falar I don't like to. Eu vou projetar aqui na tela os slides do material digital que são disponibilizados pela Secretaria de Educação, mas também o material de apoio que eu faço para entregar para os alunos. Esse material de apoio e todo outro material que eu mostrar vão estar disponíveis aqui nos comentários no link que eu vou deixar para vocês baixarem. Então é aquele mesmo esquema, eu vou projetando aqui na tela e a gente vai alternando entre os slides e o material de apoio e eu vou falar como que eu vou trabalhar. Bom, a primeira coisa que o slide traz aqui pra gente são o conteúdo e os objetivos. Então tá falando aqui quais são os actions verbs que nós vamos usar e o presente simples aí, juntando I like to, eles vão aprender o conectivo but e I don't like to. A primeira atividade é a seguinte. Everybody writes. In 3 minutes, list the things you like and the things you don't like to do. Nesse slide, eu vou trazer 3 possibilidades de como adaptar isso para a aula de vocês. A primeira seria uma maneira mais dinâmica, mas que não vai praticar tanto a conversação, vai praticar apenas a repetição. Então eu tenho impresso aqui 2 cartazes, um simbolizando I like e o outro simbolizando I don't like. O que seria a minha sugestão para fazer isso de uma maneira mais dinâmica? Colocaria isso num espaço que pode pedir para todos os alunos ficarem de pé, ou na frente da sala, ou de repente lá no fundo da sala. Em uma parede, em um lado coloco I like to, do outro lado coloco I don't like to. E aí o professor vai fazer repetição da primeira atividade que está aqui no slide, que é do the homework. O professor vai fazer repetição de do the homework, relembrar com eles o que é do the homework, porque eles viram na aula passada, e dar um sinal, aí o sinal o professor pode criar, tipo go, now, enfim, que aí o objetivo é, o aluno vai se mexer, ele vai ou pro lado do like, ou pro lado do don't like, todo mundo junto ao mesmo tempo. Então faz a repetição, do the homework. O que é do the homework mesmo, pessoal? Ok, so now... if you like, se vocês gostam, vocês vão para esse lado, se vocês não gostam, para este lado. Let's go! E aí eles vão. Acabou isso? Aí você fala, ok, esse pessoal respondeu que like, so let's repeat. I like to, e aí o pessoal que foi lá pro lado do like, repete I like to do the homework. Ok, agora vamos ver quem não gosta. E aí o pessoal que foi pro lado do don't like, aí você pede para eles repetirem I don't like to do the homework. Feito isso, apresenta a próxima atividade, que é play video game, e faz a mesma coisa. Faz a repetição, pede para eles repetirem play video game, dá o sinal ok, go! E aí eles vão para o lado que mostra a opinião deles e faz a repetição com cada grupo. E aí pode fazer isso com todos esses verbos. Eles se divertem bastante, eu já fiz atividades assim na minha sala e funciona. Ah, Mike, mas a minha sala é pequena, eu tenho muito aluno, não dá para fazer isso, fica muita correria, não quero. Tranquilo, a outra sugestão que eu trago é trazer plaquinhas para os alunos. Então fazer 2 plaquinhas, uma com I like, outra com I don't like, e aí vai seguir mais ou menos o mesmo esquema, só que em vez deles correrem para a parede que eles querem, eles vão levantar a plaquinha de acordo com a preferência deles. Então, do the homework, I like to do the homework. Então, aí nesse momento você vai pedir para todo mundo que levantou a plaquinha do like, repetir I like to do the homework. E todos que levantaram a plaquinha do don't like, repetir I don't like to do the homework. Essas são 2 maneiras que são um pouco mais dinâmicas, mas que não focam tanto na conversação, apenas na repetição. A maneira que eu coloquei aqui no material de apoio, que é a maneira que eu planejei fazer, ela vai focar em conversação. Então vamos ver aqui no material de apoio como que está essa atividade. Aqui no material de apoio está muito parecido com o que está lá no slide, tem o I like to, I don't like to, mas aqui não tem as atividades. Então primeiro o professor vai fazer o repetition das atividades. Então pessoal, let's repeat, do the homework. O que é isso mesmo? Fazer tarefa, teacher. Very good. Se você gosta disso, você vai escrever lá no I like to. Se você não gosta disso, você vai escrever lá no I don't like to. E aí eles escrevem ali
no quadrinho, na tabelinha aqui, ó, que simboliza a opinião deles. Faz isso com todas as atividades. Feito isso, a gente vai apresentar para eles uma pergunta, então, que a gente trabalha para saber a opinião das pessoas sobre alguma coisa, para saber se a pessoa gosta ou não. E aí nós temos a pergunta How do you like in? Né? Aí tem que falar para eles, por exemplo, que o do the homework, a pergunta vai ficar How do you like doing the homework? Né? Faz a repetition da pergunta, dá o exemplo do ING com todos os verbos que nós temos lá no slide, que é do the homework, doing the homework, play video games, playing video games, going to the dentist, dá exemplo com tudo isso para eles, e aí explica que eles têm duas possibilidades de resposta. Eles podem responder I like to do the homework, ou então I don't like to do the homework. Então, um aluno vai perguntar para o outro, né? Primeiro, já pode pedir até para alguém fazer uma pergunta para o professor. Então, teacher, how do you like going to the dentist? Aí o teacher responde, né? I like to go to the dentist. Ou então, I don't like to go to the dentist. Aí, pede para dois outros alunos dar um exemplo. Um faz uma pergunta e o outro responde. Depois, pede para mais dois outros darem exemplos. Faz isso com 3 pares, eles dando um exemplo, respondendo, só para você garantir que eles entenderam o que é para fazer nessa atividade, e aí você pode colocá-los em pares e eles vão entrevistar o amigo. E aí depende do seu time management, você pode pedir, olha, você vai fazer 3 perguntas para o amigo, usando as atividades do slide, você escolhe quais perguntas você quer fazer. Ou de repente vão ser 5 perguntas, e aí fica a critério do professor definir. Feito isso, eles acabaram de praticar, eles já fizeram essa prática em pares. Lembrando, quando eu faço isso, são todos os pares trabalhando ao mesmo tempo, tá? E aí o professor vai andando pela sala, eu vou andando pela sala para ouvir como que tá a produção deles, para ver se eu preciso dar auxílio para alguém ou não. E aí, quando eles finalizarem, a gente volta aqui para o slide e pedimos alguns voluntários para falar a opinião deles sobre alguma dessas atividades. Geralmente de 3 a 5 alunos, né? Fulano, escolhe uma atividade. Teacher, play sports. Ok, então me fala se é uma que você gosta ou não gosta. E aí ele fala a frase completa só pra gente certificar de que eles conseguiram praticar essa atividade. E aí nós vamos dar continuidade e agora vai vir um read and listen to the text. E aí aquela mesma coisa, a estrutura dessa aula tá muito parecida com a da aula anterior, né? Com a da aula 1. Então, seguindo aquele mesmo formato que eu fiz a aula anterior, está aqui no material de apoio, no handout do aluno. Read and listen, underline the activities you find. Então, a mesma coisa, para eles já lerem a primeira vez com o objetivo. Qual que é o objetivo? Underline the activities, eles vão grifar as atividades que eles encontrarem. Lembrando que se a gente pede para eles lerem só por ler, eles não internalizam, eles não retêm informação. Então a gente já precisa dar um objetivo para eles não ficarem ansiosos achando que eles têm que entender tudo do texto. Feito isso, a gente deu 2 minutinhos para eles lerem, aí a gente pode completar. Ok, quais foram as 2 atividades que vocês encontraram no texto? Teacher, foi dance and sing, wash the dishes e do my homework. Ok, quais são as que a pessoa gosta? Aí eles vão escrever ali no like, eles escrevem só as atividades, dance and sing. E quais que ela não gosta? Wash the dishes, do my homework. Em seguida, voltamos aqui para o slide, que aí o slide vai trazer a correção, né? Ele vai trazer as atividades que ela gosta ou que ela não gosta de fazer, e depois vem novamente a explicação gramatical do present simple, don't like to. E aqui no handout eu trouxe o slide exatamente do jeito que vai estar na tela, vai estar aqui no handout dos alunos com a explicação gramatical. Então, para fazer a leitura com eles, fazer a repetição dos exemplos que tem aqui e de repente pedir mais exemplos da parte deles, relembrando as frases que eles criaram na primeira atividade da aula. Dando continuidade, nós temos mais uma vez um slide para trazer atividades novas para os alunos, né? Então é um Let's Practice and Repeat the Pronunciation. E aí, novamente, essa atividade está exatamente desse jeito lá no material de apoio dos alunos. Então eu coloquei aqui as mesmas imagens e as mesmas atividades. Claro, vamos fazer a repetition, lembrando de orientar os alunos se tiver alguma coisa que eles acham muito diferente, para eles colocarem ali a
a tradução ou alguma anotação quanto à pronúncia. Retomamos então para o slide para a próxima atividade, que é mais uma explicação gramatical. Dessa vez vai focar no conectivo but, né, que significa mas. Então, de novo, o que está aqui, toda a explicação que está aqui, está lá no material de apoio dos alunos. Sem muito segredo, fazer a leitura com eles, fazer a explicação o que significa but, a posição que nós colocamos but na frase, né, que é sempre no meio das duas ideias opostas, relembrar que ele só vai entre ideias opostas, né, porque ele significa mas, e de repente puxar algum exemplo dos alunos já usando o but. Em seguida, o material traz mais um momento de prática de compreensão oral, de listening. Como é um momento de compreensão oral, eu mantive a atividade do jeito que ela está aqui no slide mesmo. Então vamos só ver como que eu coloquei lá no material de apoio dos alunos. E está aqui, listen to the statements, write in your notebooks the activities they like and don't like to do. E aqui, novamente, a gente vai falar para eles ouvirem e eles precisam prestar atenção em activities. Vocês vão prestar atenção nas atividades. Não tente compreender tudo, vocês não precisam entender tudo que está sendo falado. O teacher só quer que vocês entendam o que é I like to e o que ele fala, e o I don't like to e o que é dito. E aí a gente pede para eles escreverem aqui na frente somente as atividades, tá? Não frases completas, porque senão, novamente, entra a terceira pessoa que eles ainda não viram. E aí a gente dá play aqui para eles ouvirem, né? Só clicando aqui em cima do símbolozinho já do play, e depois que eles já terminaram de fazer, a gente vai para o slide de correção que está aqui, ó. Então, como eu falei, não é a frase completa, apenas os verbos do que eles gostam ou não gostam de fazer. Dando continuidade agora, então a gente tem 3 slides que, mais uma vez, eu juntei os 3 em uma atividade mais comunicativa para os alunos praticarem a produção oral. Primeiro vamos rever os slides e depois eu mostro como isso está no material de apoio. Então, o primeiro seria para eles escreverem no caderno só 4 frases do que eles não gostam de fazer. Em seguida vem a correção, e aí dando ênfase que é don't like to e o verbo. Depois, eles iriam trabalhar em grupos de 3 ou 4 alunos e fazendo as perguntas: what do you like to do at school? What don't you like? I like to, but I don't like to. E esses verbos que estão aqui do lado para eles usarem. Como que eu transformei isso numa atividade comunicativa, mas dá exatamente a mesma coisa? Vamos dar uma olhada então no handout de apoio dos alunos. Então vamos lá, é a atividade 5, que aí eles têm uma tabelinha ali, at school, in your free time, and me. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai fazer a repetition desses verbos que estão aqui do lado, né? Então esses verbos eles já viram tanto na aula passada quanto nessa aula, mas vamos repetir novamente para treinar a pronúncia e para ver se eles lembram o significado desses verbos. Lembrando que eu sempre faço. Ok, guys, let's repeat. Go to the park. Eles repetem. Again, go to the park. Eles repetem. O que significa mesmo go to the park? Eles falam, ok, vamos para o próximo, e eu faço assim com todos, repetindo no mínimo 2 vezes cada verbo. Ok? Feito isso, aí eu vou pedir para eles, o que é mesmo at school que nós vimos na aula passada? Eles vão falar na escola, ok, então vocês vão escrever uma coisa que vocês gostam e uma coisa que vocês não gostam. E aí eles podem escrever. Aí vai do professor. Pode pedir tanto para ele escrever só os 2 verbos ou a frase completa. I like to, I don't like to. Ok? Lembrando, pede exemplos. Como que eu falo do que eu gosto mesmo? Como que eu falo do que eu não gosto? Então, fulano, fala uma coisa que você gosta. Agora fala uma coisa que você não gosta. Entenderam? Então escrevam aí. E eles escrevem aqui no quadrinho sobre at school. E aí a gente vai, e o que significa mesmo in your free time, que nós vimos na aula passada? E aí faz os mesmos passos para completar aqui com 2 atividades. Feito isso, a gente vai trabalhar agora com a pergunta e a resposta. Então tem a pergunta aqui, ó, nesse balãozinho, what do you like to do? E tem um espacinho. Por que que tem esse espaço? Porque eles vão completar, não aqui na folha, mas só oralmente, eles vão completar what do you like to do at school? Ou what do you like to do in your free time?
Então a gente faz repetição dessa pergunta, what do you like to do? E aí lembrando que eles podem completar dessas duas maneiras, faz a repetição. E depois a resposta, I like to, but I don't like to, para praticar o but que eles também viram nessa aula. Feito a pergunta, feito repetição da pergunta, feito repetição da resposta, aí a gente começa a trabalhar com alguns exemplos. Então, quem vai fazer a pergunta para o teacher? Aí alguém pergunta, teacher, what do you like to do at school? E você vai responder, I like to, but I don't like to. E aí depois, pede para mais alunos fazerem fazer a pergunta ali para o outro, todo mundo prestando atenção para ver os exemplos. Quando você estiver seguro que eles compreenderam, você solta para a prática, coloca os alunos em pares, então aqui ele vai escrever o nome do amigo que ele está trabalhando em par, e aqui ele vai escrever o que o amigo falar que gosta ou não gosta de fazer na escola e no free time. Terminamos essa atividade? Vamos só checar para ver se eles compreenderam, então pode pedir para 3 ou 5 voluntários falar uma frase completa, seja at school or in your free time. E então, para terminar, aí tem aqui no slide a parte do que aprendemos hoje, que pode ser feita a leitura disso com o aluno também, mas preencher no handout do aluno a tabelinha do What I Learned Today, que vai estar aqui. What I Learned Today. Hoje falamos sobre... E aí, gente, do que a gente falou hoje? De coisas que a gente não gosta. Então, vamos colocar coisas que não gostamos. E para isso, usamos a forma negativa do verbo like. Qual que é a forma negativa do like mesmo? Vê quem fala. Don't like, teacher. Muito bom. Lembra que depois eu tenho que colocar o quê? To. Don't like to. Para perguntar a opinião de uma pessoa sobre uma atividade, usamos a pergunta how do, que é o que nós vimos lá na primeira atividade da aula. How do you like? Nesse momento, pessoal, eu deixo os alunos olharem na folha para responder. Principalmente para eles terem esse hábito de consultar o material deles quando eles não lembrarem de alguma coisa, ok? Então eles vão completar aqui a atividade. Então eles vão completar aqui a pergunta how do you like? ING. Depois, 5 atividades novas que aprendi hoje. E aí a gente pede para eles, a gente pode primeiro ir puxando, né? Fala uma, fulano, fala uma, Beltrano. E aí a gente pede para uns 5 alunos falarem, fala, então vamos lá agora escrever 5 atividades que vocês aprenderam hoje. Aqui eles não precisam necessariamente escrever a frase completa, tá? A gente está só lembrando as atividades, então pode ser só wash the dishes. Depois temos, para falar de coisas que gostamos e não gostamos dentro da mesma frase, usamos o conectivo, e aí é para eles puxarem, para a gente puxar deles o but, né? E aí reforçar a pronúncia, reforçar o significado, reforçar que a gente sempre usa no meio das duas ideias opostas. E por fim, uma frase que expressa o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Aí a gente pode pedir exemplos deles, né, para ajudar os alunos que talvez ainda não lembrem, e depois eles vão escrever a frase aqui, I like to, tanana, but I don't like to, tanana. Então foi isso que eu planejei para a segunda aula, espero que vocês gostem, lembrando que tanto o handout quanto as plaquinhas estão disponíveis no link aqui embaixo nos comentários para vocês baixarem, e se vocês aplicarem essa aula, depois volta aqui para falar o que vocês acharam, como que foi a experiência de vocês, ok? Semana que vem tem mais 2 vídeos do 6º ano. E lembrando, se vocês puderem, por favor, encaminhem esse vídeo para aquele amigo de vocês, compartilha nos grupos de WhatsApp de professores de inglês, porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a dar ideia para os professores desenvolverem suas aulas. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye bye.